E eu trabalhei muitos anos como clínico geral. E como clínico geral, eu via muito o quanto que o físico era impactado pelo nosso mental, que estava acontecendo no cérebro, e é o que a neurociência, isso que me encantou na neurociência, ela vem descobrindo nos últimos anos, é que não é aquela coisa do Descartes, né? Eu nunca fui um grande leitor desses grandes clássicos, mas eu sei que o Descartes tem uma coisa de dividir a mente e o corpo, né? Sim. E a neurociência, a gente começou a perceber que tá tudo junto, né? A gente quando apertou a mão aqui, tem neurônios na sua mão e na minha mão, né? Que captam ali tanto o calor quanto o toque. E tem neurônios, esses neurônios vão daqui da mão até o cérebro. Então, a gente tem um corpo neuronal. E esses neurônios todos se comunicam com glândulas de produção de hormônios, com os músculos. Então, é uma coisa só, é um grande corpo neural. E aí eu fui percebendo na clínica, Lutz, que na clínica geral, o quanto que tinha essa correlação. E por ser filho de 2 psiquiatras, Caramba. mas nunca, como eu te falei, demorou para eu cair na saúde mental e estudar psiquiatria como uma especialização, já foi perto dos meus 40 anos. Então, eu começava a ver essa relação. Então, respondendo a sua pergunta, lá na Unirio, eu dou a aula que eu dou ainda passa por temas da clínica geral, mas com foco muito com os meus alunos lá na relação médico-paciente, ou seja, na conversa, né? Uma conversa que gera compreensão do outro e uma conversa que contempla que toda doença física ou mental, ela passa pelo mental. A mental, claro que passa pelo mental, mas a física também passa. Em que aspecto? Tanto no aspecto da doença física, ela poder ser uma razão, quase que uma equação direta do que está acontecendo na mente. Por exemplo, uma doença cardíaca, né? Uma doença coronariana, que um entupimento por placa de gordura nas coronárias. A gente sabe que o estresse emocional é um dos grandes fatores geradores disso. E a gente consegue entender a ligação do cérebro, das emoções, com as coronárias, né? Que se chama vasoconstrição das coronárias, liberação de mediadores inflamatórios no corpo, que vão favorecer... Faz muito sentido isso. Total, né? Tem até eu não posso me perder aqui no pensamento, eu vou voltar. Mas tem uma doença que eu me lembro lá dos meus tempos de clínica, olha que interessante, que foi descrita no Japão, que chama síndrome de Takotsubo. O nome do cara, Takotsubo. Devia ser um japonês, botou o nome dele, que é a doença do coração partido. Que olha só que loucura, quando a pessoa ela tem um infarto, e a gente vai procurar a coronária e não acha gordura ali. Não acha gordura entupindo a coronária, né? A gente faz lá o cateterismo e não tem nada. E foi só por uma razão emocional. A pessoa infarta por uma razão emocional. Raríssimo, tá? Raríssimo. Mas é só para descrever, para exemplificar como que há essa relação do cérebro com o coração. E a relação do cérebro com as secreções estomacais. Daí vem gastrite, úlcera do estômago, tem relação do cérebro, das emoções, né, liberando determinados, por exemplo, a adrenalina que vai lá nos leucócitos, que são as células de defesa. Então isso vai alterar o seu sistema imunológico. A gente via que as pessoas mais estressadas na época da Covid complicavam mais nos hospitais. Então, assim, eu estava assim, na clínica já eu ficava, poxa, mas esse meu paciente tem isso, mas ele vem aqui, como eu abri esse espaço de conversa já, não era terapia, mas tinha o espaço da pessoa me falar das crises conjugais, das aflições com dinheiro, preocupação com o filho, propósito de vida, o que eu estou fazendo da minha vida, e eu via que aquilo ali estava impactando e a pessoa ia adoecendo, não só por questões
ali orgânicas que aconteciam por essa ligação do cérebro com o corpo, mas também por escolhas que a gente faz. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tendo muito ansiedade. Meus pais são psiquiatras também, né? Então eu tenho um cérebro que eu já sei, é um cérebro que tende à ansiedade. Eu tenho que tomar o maior cuidado nas minhas escolhas do dia a dia. Desde a quantidade de horas de sono que eu tenho, né? Passando pelo como é que é o meu trabalho. Por exemplo, se você me botasse na época, né, isso aconteceu, para trabalhar numa emergência de um transtorno de ansiedade. Isso ia acontecer. Aquele ambiente não era um ambiente pro Lucas. Ainda mais porque eu poderia escolher, né? Eu estava escolhendo o que eu estava ali, né? Então, assim, isso tudo para exemplificar. Mas, existem cérebros, e esse barulho que a gente tá ouvindo aqui, nós dois, a galera não vai ouvir, tá? A gente tira na edição depois. Mas se te incomodar, você avisa que a gente faz uma pausa aqui. Existem cérebros, existem pessoas que têm uma maior tendência, então, a ficarem mais em estado de alerta, a serem mais sensíveis ao estresse, a terem mais ansiedade, então? Certeza absoluta. A gente sabe disso com muita clareza, né? Tanto por um aspecto, olha que bonito isso, um aspecto genético, está inscrito no seu DNA. Os seus bisavós, os seus avós, o seu pai, a sua mãe, deu uma mistura ali que você vai ter um DNA que, se você colocar esse seu DNA, esse DNA gera neurônios, que gera uma estrutura neuronal específica do Lutz e do Lucas. Eu tenho essa tendência para ansiedade, eu já sei disso. Se me colocar dormindo pouco, comendo muita junk food, nada contra, né? Mas comendo muita junk food, sem condições de me conectar com pessoas que me fazem bem, que me interessam. Por exemplo, a conexão com você é uma conexão que me interessa. A gente gosta das mesmas coisas. Mas se você me colocar para me conectar num ambiente que aquilo ali não me alimenta a alma, se eu não movimentar o meu corpo, quando eu falo movimento, eu estou falando de atividade física, qualquer que seja o movimento, né? Que é importantíssimo ali para lá no sistema de luta e fuga, né? A gente ouve falar muito aqui no Lutz, né? A reação de estresse é de luta ou fuga, né? Aquela reação de luta ou fuga. Então, quando eu estou mexendo meu corpo, cara, no dia a dia, eu estou lutando ou fugindo, porque quando eu estou andando, caminhando, correndo, ou lutando, fazendo musculação, pegando peso, o que for, né? Uma coisa física, até uma luta mesmo, um judô, um jiu-jitsu. Quando a pessoa está fazendo aquilo ali, ela está acalmando o sistema nervoso. Então, respondendo, a gente volta lá pro cérebro, né? Então, você está lá no DNA. Você tem um DNA, eu tenho meu DNA. Se eu me coloco em situações que o meu ambiente ali, né, eu modulo o meu ambiente favoravelmente, eu me movimento meu corpo, eu durmo, eu faço pausas que podem ser pausas meditativas, eu faço coisas que me interessam, me conecto com pessoas que me interessam, eu não expresso genes que vão me levar para a ansiedade. Eu não expresso esses genes, né? É como se eu desligasse.